O sol do meio-dia castigava que nem brasa quando o menino Getúlio Santos, de apenas 5 anos, desceu da carroceria do pau de arara, todo empoeirado e com os olhos inchados de tanto chorar. O motorista nem esperou ele pegar a trouxinha de roupa. Arrancou logo, deixando uma nuvem de poeira vermelha que grudou na cara do pequeno que nem tinta. Ali no meio da estrada de terra, cercado de mandacaru e xique-xique, o menino ficou parado que nem surubim fora d'água. A fome apertava na barriga há 2 dias, desde que a tia Conceição disse que não podia mais ficar com ele. "Menino, eu já criei meus filhos, agora é sua vez de se virar na vida." Foram as últimas palavras que ouviu antes de ser jogado naquele caminhão. Getúlio era miudinho que nem passarinho novo, mas os olhos dele brilhavam com uma inteligência que chamava atenção. Quando via qualquer coisa de motor ou máquina, ficava hipnotizado, como se entendesse a linguagem daqueles ferros velhos melhor que as palavras dos adultos. A sede começou a apertar, quando ele viu no horizonte uma cerca de arame farpado e, mais longe, uma casa grande meio amarelada pelo tempo. Com as perninhas bambas, começou a caminhar pela estrada, tropeçando nas pedras e se arranhando nos galhos secos da caatinga. Foi então que apareceu na estrada um homem velho num jipe barulhento, levantando poeira que nem trator em terra seca. O velho freou de uma vez quando viu aquela criancinha sozinha debaixo daquele sol escaldante. Era Vargas Oliveira, fazendeiro de 78 anos, que todo mundo na região conhecia como Seu Vargas. Cabelo branquinho, pele curtida de sol e chuva e um jeito meio atravessado de quem já viu muita coisa ruim na vida. "Oxente, menino, o que é que tu tá fazendo aqui sozinho nesse sol de rachar?" perguntou Seu Vargas, descendo do jipe com dificuldade. As pernas doíam por causa da artrite, mas o coração dele amoleceu na hora que viu aquela criancinha. Getúlio tentou explicar, mas a voz saiu fraquinha, quase um sussurro. "Minha tia, ela disse que não podia mais. Me deixaram aqui na estrada." E começou a chorar de novo, mas eram lágrimas secas, porque o corpinho já não tinha mais água para desperdiçar. Seu Vargas suspirou fundo. Ele morava sozinho há 15 anos, desde que a esposa Alzira partiu desta para melhor, e não entendia nada de criança, mas também não podia deixar aquele menino morrer de sede na estrada que nem cachorro sem dono. "Sobe aí no jipe, menino. Vamos dar um jeito nisso." A voz dele era grossa, meio mal-humorada, mas no fundo tinha uma ternura escondida. Durante o trajeto até o sítio São Benedito, Getúlio ficou quietinho, agarrado na trouxinha de roupa e olhando tudo com olhos arregalados. Via as cabras magrinhas pastando no meio dos mandacaros, os pássaros voando alto para fugir do calor, e sentia o cheiro de terra seca, misturado com o combustível do jipe. O sítio do Seu Vargas era grande, com mais de 500 alqueires de terra, mas estava meio abandonado. A casa, que um dia foi branquinha, agora estava amarelada pelo tempo e precisando de pintura. No terreiro, galinhas ciscavam debaixo de uma mangueira antiga e no fundo tinha um galpão grande onde se ouvia o barulho de máquinas velhas enferrujando. "Entra aí, menino, vou te dar água e alguma coisa para comer", disse Seu Vargas, mas a voz dele não tinha muito carinho, era mais obrigação mesmo. Dentro da casa, tudo era simples, mas limpo. Móveis antigos, uma televisão pequena que chiava e o cheiro de café velho misturado com fumo de corda. Getúlio bebeu água que nem passarinho sedento e comeu um pedaço de queijo coalho com farinha que o velho ofereceu. "E agora? O que é que eu vou fazer contigo?" resmungou Seu Vargas, coçando a barba branca. "Eu não sei cuidar de menino, não. Nunca tive filho. Nunca entendi dessas coisas." Getúlio baixou a cabeça, já acostumado com a rejeição. Em todos os lugares que tinha ficado, sempre chegava a hora de ir embora. Sempre tinha algum motivo. Dava muito trabalho, comia demais, chorava à noite, não obedecia direito. Eu posso ajudar", disse com a vozinha trêmula.
Eu sei fazer algumas coisas. Sei varrer, sei carregar água, sei... Tu tens 5 anos, menino. Que tu vai saber de serviço? Seu Vargas riu, mas não era uma risada alegre. Era uma risada amarga de quem estava se sentindo encurralado pela situação. Naquela primeira noite, Getúlio dormiu num colchão velho no chão da sala, ouvindo os grilos cantando lá fora e o ronco do seu Vargas no quarto. A casa era silenciosa demais, diferente dos lugares cheios de gente onde tinha morado antes. Aqui era só ele e aquele velho mal-humorado que claramente não queria uma criança atrapalhando a vida dele. No outro dia cedo, enquanto seu Vargas tomava café e lia um jornal velho, Getúlio saiu para o terreiro. Foi aí que seus olhos brilharam pela primeira vez desde que chegou ali. No galpão grande, embaixo de uma lona furada, tinha uma máquina amarela gigante que parecia um monstro adormecido. Era uma colheitadeira John Deere, toda empoeirada e com aparência de abandono. Mas para os olhos do menino, aquela máquina era a coisa mais linda do mundo. Ele ficou ali parado, olhando cada detalhe, cada curva do metal, como se tivesse encontrado um tesouro perdido. "Sai daí, menino!" gritou seu Vargas quando viu Getúlio se aproximando da máquina. "Isso aí não é brinquedo, não. É coisa cara. Custa mais de 350 mil reais." Mas era tarde demais. O menino já tinha se apaixonado por aquela máquina. E, sem saber, seu Vargas também já estava começando a se acostumar com a presença daquela criancinha que apareceu do nada em sua vida solitária. Os dias foram passando devagar. Getúlio ajudava no que podia. Varria o terreiro, dava comida às galinhas, carregava lenha para o fogão, mas sempre que podia, escapava para o galpão para ficar olhando a colheitadeira. Seu Vargas fingia que estava bravo, mas no fundo começou a sentir uma companhia que há muito tempo não tinha. Uma semana depois, na hora do almoço, Getúlio juntou coragem para perguntar: "Seu Vargas, por que essa máquina está parada aí?" O velho suspirou fundo e contou que há 3 anos a colheitadeira tinha dado problema. Já tinha chamado o mecânico da cidade, já tinha gastado uma fortuna, mas ninguém conseguia fazer ela funcionar de novo. "Tá aí parada, comendo poeira e me dando prejuízo. Posso dar uma olhada?" perguntou Getúlio com os olhos brilhando. Seu Vargas quase engasgou com o feijão. "Tu tá doido, menino? Tu tem 5 anos. Como é que vai mexer numa máquina dessas?" Mas alguma coisa na insistência do menino mexeu com ele. Talvez fosse a solidão de tanto tempo sozinho. Talvez fosse a curiosidade genuína daquela criança. Ou talvez fosse só o desespero de quem já tinha tentado tudo e não tinha mais nada a perder. "Tá bom, pode olhar. Mas só olhar, viu? Não vai tocar em nada." Getúlio passou a tarde inteira circulando ao redor da colheitadeira como se estivesse lendo um livro grosso. Olhava cada parafuso, cada mangueira, cada peça, com uma concentração que impressionava. Seu Vargas ficou espiando de longe, meio desconfiado, mas também curioso. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de laranja, Getúlio voltou para casa com uma expressão pensativa. Durante o jantar, ficou quieto, mastigando devagar a macaxeira cozida e o pedaço de carne seca. "O que foi, menino? Tá com cara de quem engoliu sapo?" perguntou seu Vargas. "Seu Vargas", começou Getúlio hesitante. "Eu acho que sei qual é o problema da máquina." O velho parou de mastigar e olhou para o menino com cara de descrença total. "Como assim, tu sabe qual é o problema?" "É que, quando eu olho as máquinas, eu meio que entendo elas. Desde pequeno, eu sempre soube quando alguma coisa estava errada. E essa sua colheitadeira..." Getúlio parou, com medo de que o velho fosse rir dele. "Essa minha colheitadeira, o quê? Ela não está quebrada de verdade. Tem alguma coisa diferente nela, alguma coisa que os mecânicos da cidade não entenderam." Seu Vargas ficou calado por um tempo longo, olhando para aquele menino miudinho que falava de máquinas como se fossem gente. Por um momento, uma lembrança distante passou pela cabeça dele.
A lembrança do próprio pai, que também tinha um jeito especial com máquinas. Menino, disse finalmente, se tu conseguir fazer essa colheitadeira funcionar, eu te dou um lugar nesta casa para o resto da vida. Getúlio sentiu o coração disparar. Pela primeira vez em muito tempo, tinha uma chance real de ficar em algum lugar, de não ser mandado embora de novo. Mas também sentia um medo danado. E se não conseguisse? E se fosse só mais uma criança maluca falando besteira? Posso tentar, seu Vargas. O velho olhou fundo nos olhos do menino e viu ali uma determinação que há muito tempo não via em ninguém. Pode tentar sim, mas se estragar alguma coisa... Não vou estragar, não. Prometo. Naquela noite Getúlio mal conseguiu dormir. Ficou rolando no colchão, pensando na colheitadeira, imaginando cada peça, cada conexão. Sentia que tinha alguma coisa importante ali, alguma coisa que podia mudar a vida dele para sempre. Do outro lado da parede, seu Vargas também estava acordado, se perguntando se tinha feito a coisa certa. Confiar numa criança de 5 anos para mexer numa máquina de 350 mil reais parecia loucura total. Mas alguma coisa no jeito do menino tinha despertado uma esperança que ele já pensava que tinha morrido junto com a esposa. Quando o galo cantou anunciando o novo dia, os dois já estavam acordados, cada um pensando na mesma coisa. Seria que aquela máquina velha ia ser a chance de uma nova vida para ambos? Mas nem Getúlio nem seu Vargas imaginavam que, escondido atrás do painel da colheitadeira, havia um segredo que ia mudar não só a vida deles, mas de todo mundo que conhecia a história. Do sítio São Benedito, o sol mal tinha nascido quando Getúlio já estava de pé, lavando o rosto na bacia de alumínio e se preparando para o dia mais importante da sua vida. Seu Vargas ainda roncava no quarto, mas o menino não conseguia mais ficar parado. A colheitadeira o chamava que nem canto de sereia. No galpão, a luz fraquinha do amanhecer entrava pelos buracos do telhado de zinco, fazendo a poeira dançar no ar. Getúlio tirou a lona da máquina com cuidado, como quem desvenda um presente. A John Deere amarela estava ali, imponente que nem um gigante adormecido, mas o menino via nela algo que os adultos não conseguiam enxergar. Começou subindo na máquina, suas perninhas magrinhas mal alcançando os degraus. O banco do motorista estava rachado pelo sol, os comandos empoeirados, mas quando Getúlio botou as mãos no volante, sentiu uma conexão estranha, como se a máquina tivesse vida própria. Oxente, menino. Desce daí já! Seu Vargas apareceu no galpão de pijama e chinelo, com cara de quem acordou assustado. Eu disse para só olhar, não para subir na maldita. Desculpa, seu Vargas, mas eu preciso sentir a máquina por dentro para entender ela direito, explicou Getúlio sem descer. É como se ela tivesse uma alma, sabe? E essa alma tá sofrendo. O velho parou no meio da reclamação. Aquelas palavras mexeram com ele de um jeito estranho. Seu pai, Juscelino Oliveira, sempre dizia a mesma coisa sobre as máquinas, que elas tinham alma e que quem soubesse conversar com elas podia fazer milagres. Tá bom, menino, mas se quebrar alguma coisa, tu que vai se explicar com São Pedro, resmungou, mas já estava curioso para ver o que o pequeno ia descobrir. Getúlio passou a manhã inteira examinando cada cantinho da colheitadeira. Descobriu que ela não era uma máquina comum. Tinha modificações que ele nunca tinha visto em lugar nenhum. Peças soldadas de forma diferente, circuitos elétricos que pareciam ter sido feitos à mão, conexões que não seguiam o padrão normal. Seu Vargas, essa máquina foi mexida por alguém muito inteligente, disse o menino na hora do almoço, enquanto comia arroz com feijão e um pedaço de galinha caipira. Tem coisa aqui que nem existe no mercado. Como assim, menino? É que... parece que alguém inventou umas peças novas, uns jeitos diferentes de fazer as coisas funcionarem. Quem mexeu nela sabia muito mais que qualquer mecânico normal. Seu Vargas engoliu seco.
Até então, ele nunca tinha contado para ninguém a verdade sobre aquela colheitadeira. Nem para os mecânicos da cidade, nem para os vizinhos curiosos. Era um segredo que guardava há mais de 20 anos. Getúlio, disse devagar, essa máquina foi do meu pai. Ele morreu há 15 anos, mas antes disso, passou a vida toda inventando coisas, melhorando máquinas, criando soluções que ninguém mais conseguia entender. Os olhos do menino brilharam que nem estrela. Então por isso ela é diferente. Seu avô era um inventor. Era sim. Juscelino Oliveira era conhecido em todo o estado por conseguir fazer qualquer máquina funcionar melhor do que quando saía da fábrica. Mas também era teimoso que nem jumento velho. Nunca quis vender os projetos dele. Nunca quis se associar com empresa grande. Dizia que as invenções dele eram para ajudar o povo da roça, não para enriquecer empresário da cidade. A partir daquele dia, seu Vargas começou a ajudar Getúlio de verdade. Contava histórias do pai, enquanto o menino mexia na máquina, explicava como funcionavam as modificações, mostrava truques que só quem viveu a vida toda no campo sabia. Mas as dificuldades eram enormes. Muitas peças estavam oxidadas pelo tempo, outras tinham quebrado e precisavam ser refeitas do zero. E o pior de tudo, não tinha dinheiro para comprar peça nova, e as peças originais daquela colheitadeira custavam uma fortuna. Vamos ter que dar um jeito na marra, menino, disse seu Vargas numa tarde quente. Aqui no sertão, a gente sempre se vira com o que tem. Foi então que começou a parte mais difícil da história. Getúlio e seu Vargas passaram semanas inteiras no ferro velho da cidade, procurando peças que pudessem servir. O menino aprendeu a negociar com o Ademar Silva, dono do ferro velho, um homem gordinho e simpático que ficou impressionado com a inteligência da criança. Oxente, seu Vargas, esse menino entende de máquina mais que muito engenheiro formado, dizia Ademar toda vez que Getúlio conseguia identificar uma peça útil no meio da sucata. Mas nem tudo eram flores. Uma tarde, voltando do ferro velho na carroceria da F1000 do seu Vargas, o pneu furou bem no meio da estrada. Era final de tarde, o sol ainda castigava e não tinha borracheiro por perto. Os dois ficaram ali na beira da estrada, suando que nem condenados, tentando trocar o pneu com as ferramentas velhas que tinham no carro. Menino, acho que hoje nós vamos passar a noite aqui mesmo, disse seu Vargas, cansado e desanimado. Aos 78 anos, aquele esforço todo estava pesando. Foi aí que Getúlio mostrou pela primeira vez sua determinação de ferro. Pegou a chave de roda, que era quase do tamanho dele, e começou a afrouxar os parafusos sozinho. Levou mais de 1 hora, suou que nem touro em rodeio, mas conseguiu trocar o pneu sem ajuda de ninguém. Onde foi que tu aprendeu isso, menino? Perguntou seu Vargas, impressionado. Aprendi vendo outros fazerem. Quando a gente não tem pai nem mãe, aprende que tem que se virar sozinho desde cedo, respondeu Getúlio, mas a voz dele tremeu um pouco. Ainda doía falar da família que não tinha. Naquela noite, chegando em casa, seu Vargas olhou para o menino de um jeito diferente. Não era mais só uma criança abandonada que ele tinha recolhido por pena. Era alguém especial, alguém que tinha uma força interior que ele nunca tinha visto em ninguém. As semanas foram passando e o trabalho na colheitadeira foi avançando devagar. Getúlio descobriu que o maior problema não estava no motor, como todos pensavam, mas no sistema hidráulico. As mangueiras especiais que o avô do seu Vargas tinha inventado tinham ressecado com o tempo e estavam vazando óleo para todo lado. Essas mangueiras eu não vou achar em lugar nenhum, disse Ademar quando eles levaram uma para ele ver. Isso aqui foi feito especial. Tem uma trama diferente, uma borracha que eu nunca vi. Vai ter que inventar uma solução. Foi aí que Getúlio teve uma ideia maluca. Seu Vargas, e se a gente fizer as mangueiras do zero? Seu avô deve ter deixado algum desenho, alguma explicação de como ele fazia. Menino, meu pai morreu há 15 anos. Se tinha algum papel, já deve ter virado comida de cupim.
Mas Getúlio não desistiu. Passou dias procurando na casa inteira, remexendo em baús velhos, gavetas emperradas, caixas empoeiradas no sótão. Seu Vargas achava que era perda de tempo, mas deixou o menino procurar. Foi numa quinta-feira chuvosa, quando o vento balançava as telhas e a água pingava em várias bacias espalhadas pela casa, que Getúlio fez uma descoberta inacreditável. Mexendo atrás de um guarda-roupa antigo, achou uma pasta de couro meio roída pelos ratos. Dentro da pasta tinha dezenas de desenhos feitos à mão, todos assinados por J. Oliveira, inventor. Eram projetos detalhados de modificações para tratores, colheitadeiras, bombas d'água, moinhos de vento, tudo desenhado com uma precisão incrível, com medidas exatas e explicações escritas à mão com letra caprichada. Seu Vargas, achei! Gritou Getúlio, correndo para a sala com a pasta nas mãos. Quando seu Vargas viu aqueles desenhos, os olhos encheram de lágrima. Era como se o pai tivesse voltado à vida por alguns minutos. Menino, eu achei que tinha perdido isso tudo no incêndio que teve aqui há 10 anos. Como é que sobrou essa pasta? Estava escondida atrás do guarda-roupa. Seu avô deve ter posto ali para proteger do fogo. Naquela noite, os dois ficaram até de madrugada estudando os desenhos. Getúlio conseguia entender aqueles projetos como se tivesse sido o próprio Juscelino que tinha ensinado. Era impressionante como uma criança de 5 anos conseguia compreender coisas tão complexas. Aqui está tudo explicado, disse Getúlio, apontando para um desenho específico. Seu avô inventou um jeito de fazer mangueira que dura 3 vezes mais que a normal, usando uma mistura de borracha com fibra de algodão. E como é que nós vamos conseguir fazer isso, menino? Não temos fábrica, não temos equipamento. Getúlio ficou pensativo por alguns minutos, estudando os desenhos com cara de concentração total. Seu Vargas, e se a gente pedisse ajuda para o pessoal da universidade? Eles têm laboratório, têm equipamento. E se a gente mostrar esses projetos, eles vão querer ajudar? Seu Vargas balançou a cabeça. Menino, universidade é coisa para gente rica, gente estudada. Nós somos só um velho e uma criança do interior. Quem é que vai dar atenção para nós? A gente tem que tentar, seu Vargas. Se não tentar, nunca vai saber se dá certo. Foi assim que, numa manhã de sábado, os dois subiram na F1000 e foram para Fortaleza, com a pasta de desenhos e uma fé do tamanho do mundo. Getúlio estava nervoso que nem pinto no terreiro, mas determinado a conseguir ajuda para fazer a colheitadeira funcionar de novo. Chegando na Universidade Federal do Ceará, foram direto para o Departamento de Engenharia Mecânica. A secretária olhou para aqueles dois, um velho de roupa simples e uma criança pequena, com cara de desconfiança. Vocês têm agendamento? O professor Eulália Costa só atende com hora marcada. Não temos não, moça, mas é urgente. Temos uns projetos aqui que acho que vão interessar ao professor, disse seu Vargas, meio sem jeito. A secretária ia mandar eles embora quando Getúlio abriu a pasta e mostrou um dos desenhos. A mulher ficou boquiaberta. Nunca tinha visto projetos tão detalhados e bem feitos. Esperam aí, disse ela, e foi chamar o professor. Eulália Costa era uma mulher de uns 50 anos, cabelo grisalho preso num coque, óculos de grau grosso e um jeito sério de quem passa a vida estudando. Quando viu os desenhos, ficou em silêncio por vários minutos, estudando cada detalhe. Onde vocês conseguiram isso? Perguntou finalmente. Foi meu avô que fez, disse Getúlio com orgulho. Ele era inventor aqui do Ceará. Criança, esses projetos estão uns 30 anos à frente do que existe hoje no mercado. Quem fez isso era um gênio. Foi assim que começou uma parceria que ninguém esperava. A professora Eulália ficou tão impressionada com os projetos do Juscelino que decidiu ajudar, mas colocou uma condição. Queria estudar todos os desenhos e talvez até publicar um trabalho sobre as invenções do velho. Pode estudar à vontade, professora.
disse seu Vargas. Meu pai sempre quis que as invenções dele ajudassem o máximo de gente possível. Assista até o final. Você não vai se arrepender. Comente o que você acha que vai acontecer. Sua opinião é muito importante. E se inscreva no meu canal para apoiar meu trabalho. Sua ajuda é muito importante. Mas quando estavam saindo da universidade, felizes com o acordo, aconteceu algo que mudou tudo. No estacionamento, Getúlio viu um homem de terno tirando fotos da F1000 deles. Quando o homem percebeu que tinha sido visto, guardou a câmera rapidamente e saiu correndo. Seu Vargas, aquele homem estava fotografando nosso carro. Deve ser paranoia tua, menino. Quem é que ia querer tirar foto da nossa carroça velha? Mas Getúlio tinha certeza do que tinha visto, e alguma coisa no jeito daquele homem o deixou com um frio na barriga. Era como se eles tivessem mexido em algo perigoso, algo que algumas pessoas não queriam que viesse à tona. Na viagem de volta para o sítio, enquanto a F1000 balançava na estrada esburacada e o sol se punha atrás das montanhas, nem Getúlio nem seu Vargas imaginavam que aqueles projetos do velho Juscelino escondiam um segredo que podia valer milhões de reais e que havia gente disposta a fazer qualquer coisa para botar as mãos neles. Os dias que se seguiram trouxeram uma alegria que Getúlio nunca tinha sentido na vida. A professora Eulália mandou pelo correio algumas peças especiais que conseguiu no laboratório da universidade e, finalmente, eles puderam começar a fabricar as mangueiras usando a fórmula do velho Juscelino. O menino trabalhava desde o nascer do sol até a noite cair, com uma dedicação que impressionava até o seu Vargas, mas a felicidade durou pouco. Numa terça-feira de manhã, quando Getúlio estava soldando uma conexão no sistema hidráulico, apareceu no sítio um homem de terno azul dirigindo um carro preto Lusídio. Era o mesmo homem que eles tinham visto no estacionamento da universidade. "Bom dia", disse o homem, tirando o chapéu e mostrando um sorriso falso que não enganava ninguém. "Meu nome é Tenório Almeida. Represento a Almeida em Associados. Soube que vocês têm alguns projetos interessantes de engenharia." Seu Vargas sentiu um arrepio na espinha. Alguma coisa naquele homem não cheirava bem. "E onde foi que o senhor ouviu falar disso?" "Ah, as notícias correm rápido quando se trata de inovação tecnológica", disse Tenório, os olhos brilhando de ganância. "Estamos preparados para fazer uma oferta generosa pelos projetos do senhor Juscelino Oliveira." Getúlio, que estava escondido atrás da colheitadeira, ouviu tudo e sentiu o coração acelerar. Como aquele homem sabia do nome do avô do seu Vargas? E como sabia sobre os projetos? "Os projetos não estão à venda", respondeu seu Vargas, seco que nem galho de mandacaru. "Senhor Oliveira, o senhor não entende. Estamos falando de muito dinheiro, 500 mil reais pelos desenhos. É uma fortuna para um homem da sua idade. E eu já disse que não estão à venda. Agora faça o favor de sair da minha propriedade." O sorriso de Tenório sumiu que nem fumaça no vento. "Senhor Oliveira, seria uma pena se alguma coisa ruim acontecesse por causa de uma decisão mal pensada. Às vezes, projetos importantes desaparecem. Às vezes, acontecem acidentes com pessoas teimosas." Foi aí que Getúlio não aguentou mais e saiu de trás da máquina. "O senhor está ameaçando meu avô?" Tenório olhou para o menino com desprezo. "Ah, temos aqui o pequeno mecânico. Criança, isso é conversa de adulto. Volte para seus brinquedinhos." "Ele não é meu avô de sangue, mas é de coração. E ninguém vai ameaçar minha família", gritou Getúlio, tremendo de raiva, mas firme que nem poste. Seu Vargas sentiu uma emoção estranha ouvindo o menino chamar ele de família. Há 15 anos, ninguém se referia a ele dessa forma. "Menino, volta para casa. Eu resolvo isso aqui." Tenório deu uma risadinha maldosa. "Que tocante. Bem, senhores, vou deixar meu cartão aqui. Quando mudarem de ideia, e vão mudar, é só me ligar." Jogou o cartão no chão e foi embora, levantando poeira
que nem vendaval. Naquela noite, os dois mal conseguiram dormir. Getúlio ficou rolando no colchão, pensando no homem de terno e nas ameaças. Seu Vargas andava pela casa que nem bicho enjaulado, checando as janelas e a porta várias vezes. Seu Vargas, a gente devia procurar a polícia? Menino, aqui no interior a polícia demora 3 horas para chegar quando chamam. E além do mais, o que é que nós vamos falar? Que um homem ofereceu dinheiro e nós não quisemos vender, eles vão rir da nossa cara. Foi assim que começou o período mais difícil da vida dos dois. Durante o dia, tentavam trabalhar na colheitadeira, mas viviam olhando para a estrada, esperando que o homem de terno voltasse. À noite, qualquer barulho os deixava em alerta. Uma semana depois, a situação piorou muito. Getúlio acordou cedo para dar comida às galinhas e descobriu que alguém tinha envenenado 5 delas durante a madrugada. Os bichos estavam todos esticados no terreiro, com espuma na boca. Isso foi aviso, disse seu Vargas, a voz tremendo de raiva. Querem mostrar que podem chegar aqui quando quiserem. 2 dias depois, furou o pneu da F1000. Não por acidente, mas por causa de pregos que alguém tinha espalhado na entrada do sítio. Na semana seguinte, a bomba d'água quebrou de forma misteriosa, deixando eles sem água encanada. Getúlio, que sempre foi corajoso, começou a sentir medo de verdade. Não por ele, mas pelo seu Vargas. O velho estava emagrecendo, dormindo mal, e Getúlio via que toda aquela pressão estava fazendo mal para a saúde dele. Seu Vargas, se o senhor quiser vender os projetos, eu entendo, disse o menino numa noite, enquanto jantavam feijão puro, porque não tinham conseguido ir à cidade comprar carne. Jamais, menino, meu pai não criou essas invenções para enriquecer abutre que nem esse Tenório. Ele queria ajudar o povo da roça, não dar lucro para a empresa grande. Mas as coisas estavam ficando insustentáveis. A pressão psicológica, os pequenos sabotagens, a sensação constante de estar sendo vigiado, tudo isso estava destruindo a paz que eles tinham conquistado. Foi então que aconteceu algo que mudou o rumo da história. Numa quinta-feira de manhã, quando Getúlio estava testando o sistema hidráulico da colheitadeira, a professora Eulália apareceu no sítio dirigindo um jipe da universidade, acompanhada de 2 homens que ele não conhecia. Getúlio, seu Vargas, preciso falar com vocês urgentemente, gritou ela, ainda descendo do carro. Professora, aconteceu alguma coisa? Perguntou seu Vargas, preocupado. Aconteceu sim. Lembram que eu disse que ia estudar os projetos do senhor Juscelino? Pois bem, descobri algo inacreditável. Esses projetos não são apenas brilhantes, eles contêm soluções para problemas que a indústria mundial ainda não conseguiu resolver. Um dos homens que vieram com ela se apresentou. Meu nome é Café Filho, sou engenheiro da Embrapa. A professora Eulália me mostrou os desenhos e eu posso garantir. Essas inovações podem revolucionar a agricultura brasileira. O outro homem também se apresentou. Eu sou Dutra Novaes, advogado especializado em propriedade intelectual. Vim aqui porque vocês precisam registrar essas patentes urgentemente antes que alguém roube as ideias. Getúlio e seu Vargas se entreolharam. Professor, a gente está sendo ameaçado por causa desses projetos, disse o menino. Ameaçado? Por quem? Contaram sobre Tenório Almeida, sobre as sabotagens, sobre o clima de terror que tinha se instalado no sítio. O advogado Dutra ficou muito sério. Esse Tenório trabalha para a Almeida em Associados, uma empresa que se especializou em comprar patentes baratas e depois vender caro para multinacionais. Eles já fizeram isso com vários inventores brasileiros, sempre usando pressão e intimidação. E o que é que nós podemos fazer? Perguntou seu Vargas. Primeira coisa, vamos registrar todas as patentes em nome da família Oliveira. Segunda coisa, vou entrar com uma ação contra a Almeida em Associados por intimidação e tentativa de coação. Foi aí que Café Filho
deu a notícia mais inacreditável de todas. Seu Vargas, se essas patentes forem registradas e licenciadas corretamente, vocês podem ganhar milhões de reais por ano só com os royalties. Getúlio quase desmaiou. Milhões de reais. Eles que estavam comendo feijão puro e se preocupando com dinheiro para comprar querosene para o lampião. Mas tem um problema, continuou o engenheiro. Para provar que as invenções funcionam, precisamos da colheitadeira funcionando perfeitamente. Ela é a prova viva de que os projetos do Sr. Juscelino realmente eram revolucionários. Ela está quase pronta, disse Getúlio, com os olhos brilhando. Só falta ajustar umas conexões e fazer uns testes. Então, vamos acelerar o processo. Trouxe alguns equipamentos da Embrapa para ajudar nos testes finais. Durante 3 dias, o sítio São Benedito virou um verdadeiro laboratório a céu aberto. Café Filho trouxe instrumentos de medição precisos. A professora Eulália instalou sensores na colheitadeira. E Dutra começou a preparar toda a documentação para o registro das patentes. Getúlio trabalhava que nem formiga, ajustando cada detalhe da máquina. Era impressionante ver como uma criança de 5 anos conseguia entender e operar equipamentos tão complexos. Os adultos ficavam boquiabertos, vendo o menino explicar o funcionamento de cada sistema como se fosse um engenheiro formado. Mas Tenório não estava parado. Na terça-feira de manhã, apareceu no sítio com 2 homens grandes, claramente capangas contratados para intimidar. Senhor Oliveira, última chance. R$1 milhão pelos projetos, mas a oferta vale só até amanhã. Já disse que não estou interessado, respondeu seu Vargas, mas a voz tremeu um pouco vendo aqueles homens enormes. Que pena. Realmente uma pena. Tenório olhou para a colheitadeira, onde Getúlio trabalhava sob a supervisão de Café Filho. Seria terrível se acontecesse um acidente com essa máquina. Equipamentos agrícolas são perigosos, especialmente quando operados por crianças inexperientes. Café Filho se levantou e encarou Tenório. Senhor, sou funcionário da Embrapa. E tudo o que está acontecendo aqui está sendo documentado oficialmente. Qualquer tentativa de sabotagem será considerada crime contra patrimônio público da pesquisa brasileira. Tenório recuou, mas o olhar dele era de ódio puro. Vocês vão se arrepender de ter se metido nisso, professor. Vão se arrepender muito. Naquela tarde, quando os homens de Tenório foram embora, Getúlio chamou seu Vargas para um canto. Vô, eu tô com medo. Não por mim, mas pelo senhor. Esses homens são perigosos. Seu Vargas abraçou o menino, sentindo que de fato tinha virado avô de coração. Menino, a vida toda eu fui covarde. Quando minha Alzira morreu, eu me fechei para o mundo. Quando meu pai morreu, guardei as invenções dele num baú e nunca fiz nada com elas. Mas agora, com você aqui, eu aprendi que vale a pena lutar pelo que é certo. Mas e se eles machucarem a gente? Então, nós vamos enfrentar juntos. Família é isso, menino. É ficar junto na hora boa e na hora ruim. Na manhã seguinte, quinta-feira, chegou finalmente o momento do teste definitivo. A colheitadeira estava completamente restaurada, com todas as modificações do velho Juscelino funcionando perfeitamente. Café Filho tinha trazido um computador portátil para medir a eficiência da máquina, e a professora Eulália filmava tudo para documentar o experimento. Getúlio subiu no banco do motorista, ajustou os espelhos, que ainda ficavam altos demais para ele, e colocou a mão na chave de ignição. O coração batia que nem tambor de forró. Vamos lá, menina, sussurrou para a máquina, usando o apelido carinhoso que tinha inventado para ela. Mostra para esse povo todo o que você sabe fazer. Girou a chave. O motor roncou baixinho, depois pegou força e finalmente rugiu com a potência de sempre. Mas alguma coisa era diferente. O ronco era mais suave, mais eficiente. As modificações do velho Juscelino realmente faziam diferença. Getúlio acionou o sistema hidráulico.
As hastes se moveram com precisão milimétrica. As mangueiras novas aguentaram a pressão sem vazar nenhuma gota de óleo. Era perfeito. Meu Deus! Sussurrou Café Filho, olhando para os números no computador. Essa máquina está operando com 40% mais eficiência que uma colheitadeira convencional. Isso é impossível. Nada é impossível quando você tem um gênio como inventor e um menino milagroso como mecânico, disse a professora Eulália, com lágrimas nos olhos. Mas a alegria durou pouco. No horizonte, uma nuvem de poeira anunciava a chegada de vários carros. Tenório estava voltando, e dessa vez não vinha sozinho. Pessoal, acho que a festa vai ficar mais animada, disse seu Vargas, com uma coragem que não sentia há anos. Getúlio desligou a colheitadeira e desceu, mas ficou do lado da máquina, como se estivesse protegendo sua criação. Olhou para seu Vargas, para a professora Eulália, para Café Filho e Dutra Novaes. Eram sua família agora, não de sangue, mas de escolha. Venham quando quiserem, murmurou baixinho. A gente está pronto. Mas nem ele imaginava que o que estava para acontecer ia revelar um segredo que mudaria não só a vida deles, mas a história inteira da família Oliveira. Um segredo que o velho Juscelino levou para o túmulo e que estava escondido no lugar mais improvável possível. Os carros se aproximavam, levantando uma nuvem de poeira vermelha que parecia anunciar tempestade. Tenório Almeida vinha na frente, dirigindo um carro preto, seguido por mais 3 veículos cheios de homens. Getúlio contou pelo menos 10 pessoas descendo dos carros, todas com cara de quem não estava ali para conversar. Professora, leva o menino para dentro de casa, disse seu Vargas, mas Getúlio se agarrou no braço dele. Não vou deixar o senhor sozinho, vô. Família fica junta na hora do perigo. Café Filho se posicionou ao lado deles, segurando firmemente uma pasta com todos os documentos das patentes. Tenório, vocês estão invadindo propriedade privada. Isso é crime. Crime é roubar invenções que poderiam beneficiar a humanidade inteira, respondeu Tenório com cinismo. Senhores, última oportunidade. 2 milhões pelos projetos, e vocês nunca mais vão ter problemas na vida. E se a gente não aceitar? Perguntou seu Vargas, já sabendo a resposta. Então vocês vão descobrir como é difícil viver sem paz. Acidentes acontecem, sítios pegam fogo, pessoas idosas ficam doentes. As ameaças de Tenório eram claras que nem água. Foi nesse momento tenso que aconteceu algo que ninguém esperava. Um dos homens que vieram com Tenório se aproximou da colheitadeira e parou, com cara de quem tinha visto um fantasma. Chefe, disse o homem, a voz tremulando. Essa máquina, eu já vi ela antes. Como assim, Joaquim? Perguntou Tenório, irritado com a interrupção. Meu pai trabalhou nela há mais de 20 anos. Era mecânico do senhor Juscelino Oliveira. Ele sempre dizia que essa colheitadeira era especial, que tinha segredos que nem o próprio dono sabia. Getúlio sentiu um arrepio. Segredos que nem o próprio dono sabia? Como assim? O homem chamado Joaquim olhou para o menino com expressão estranha. Menino, meu pai contava que o senhor Juscelino não inventou aquelas modificações sozinho. Ele tinha um sócio, um homem mais novo que desapareceu de uma hora para outra. Mentira, gritou seu Vargas. Meu pai sempre trabalhou sozinho. Não, senhor. Meu pai falava que eram 2 inventores. O senhor Juscelino e um rapaz chamado Santos Silva. Eles trabalhavam juntos até que aconteceu alguma coisa, e o Santos sumiu da cidade. Getúlio sentiu o mundo rodar. Santos Silva. O mesmo sobrenome dele, seria coincidência? Joaquim, para de falar bobagem, ordenou Tenório. Estamos aqui para negócios, não para história antiga. Mas Joaquim não conseguia parar de olhar para Getúlio. Menino, qual é seu nome completo? Getúlio Santos, respondeu o garoto, sem entender por que essa informação era importante. Santos. Joaquim ficou pensativo. Menino, seu pai se chamava como? Eu
Eu não conheci meu pai. Só sei que morreu quando eu era bebê. Minha mãe também. Foi aí que seu Vargas sentiu as pernas fraquejarem. Uma memória antiga, enterrada há anos no fundo da mente, começou a se formar. Santos Silva. Ele se lembrava desse nome. Era o jovem mecânico que trabalhava com seu pai quando ele era criança. Um rapaz talentoso que de repente sumiu da cidade, deixando para trás uma namorada grávida. Meu Deus do céu! Sussurrou seu Vargas. Getúlio. Meu pai sempre falava de um Santos Silva que trabalhava com ele. Ele sumiu da cidade há mais de 20 anos, deixou uma moça grávida e nunca mais deram notícia dele. Getúlio sentiu o coração disparar. O senhor acha que... Acho que você não é só um menino que apareceu do nada na minha vida, não. Acho que você é sangue da minha família mesmo. Filho do Santos Silva, neto de quem ajudou meu pai a criar essas invenções. A revelação caiu que nem um raio. Tenório e seus homens ficaram em silêncio, sem entender direito o que estava acontecendo. A professora Eulália cobriu a boca com as mãos emocionada. Café Filho balançava a cabeça, impressionado com a coincidência inacreditável. Mas como é que eu fui parar tão longe daqui? Perguntou Getúlio com lágrimas nos olhos. Joaquim, que tinha estado quieto, falou de novo. Meu pai contava que o Santos Silva teve que fugir da cidade porque descobriu alguma coisa perigosa. Algo sobre as invenções que podia colocar a vida dele em risco. Que tipo de coisa perigosa? Perguntou Dutra Novaes. Não sei direito. Meu pai dizia que os projetos do senhor Juscelino e do Santos eram tão avançados que empresas grandes de outros países queriam roubar as ideias. O Santos descobriu que tinha gente espionando eles e resolveu desaparecer para proteger a família. Seu Vargas se aproximou de Getúlio e o abraçou forte. Menino, agora eu entendo por que você entende tanto de máquina. Não é só talento, não. É herança de família. Seu pai era um gênio, igual você. Getúlio chorou que nem criança que era, mas não de tristeza. Era de alívio. Finalmente tinha descoberto de onde vinha, quem era sua família de verdade. E entendeu por que se sentia tão conectado com aquela colheitadeira. Ela tinha sido construída também pelo seu pai. Tenório, vendo que a situação estava fugindo do controle, resolveu partir para a força. Chega de conversa fiada. Joaquim, pega os projetos. Mas Joaquim olhou para Tenório e balançou a cabeça. Não vou roubar da família do meu falecido patrão, não. Meu pai me criou para ter honra. Então você está despedido, gritou Tenório furioso. Foi nesse momento que outros homens de Tenório começaram a hesitar também. Vendo um menino pequeno chorando nos braços de um velho, entendendo que eram família de verdade, alguns deles lembraram dos próprios filhos e netos. Chefe, disse outro dos capangas, isso aqui não tá certo, não. É uma criança e um velho. A gente não é bandido para roubar de família. Tenório ficou vermelho de raiva. Bando de incompetentes. Vocês não entendem o que está em jogo aqui. Esses projetos valem milhões. Foi então que Café Filho abriu a pasta e mostrou um documento oficial. Senhor Tenório, todas as patentes já foram registradas em nome da família Oliveira Santos. E mais, descobrimos que sua empresa está sendo investigada pela Polícia Federal por apropriação indébita de propriedade intelectual. Isso é mentira. Não é não, disse Dutra Novaes, mostrando seu telefone. Acabei de receber uma mensagem. A Polícia Federal está a caminho. Parece que outros inventores que vocês roubaram finalmente resolveram denunciar. Tenório olhou ao redor e viu que estava sozinho. Seus próprios homens tinham se afastado dele, envergonhados de fazer parte daquela tentativa de roubo. O homem que parecia tão poderoso de manhã agora estava isolado e derrotado. Isso não vai ficar assim, ameaçou, voltando para o carro. Vocês vão se arrepender. Senhor Tenório, gritou Getúlio, se soltando do abraço do seu Vargas. O senhor pode ir embora, mas nunca mais volte aqui. Esta terra é da minha família, e família a gente protege.
Depois que Tenório foi embora, o sítio São Benedito ficou em silêncio por alguns minutos. Era como se todo mundo precisasse processar o que tinha acontecido. Getúlio tinha descoberto suas origens, seu Vargas tinha descoberto que não estava sozinho no mundo, e as invenções da família finalmente iam receber o reconhecimento que mereciam. E agora, o que vai acontecer com a gente? Perguntou Getúlio. Café Filho sorriu. Agora vocês vão ficar ricos. As patentes registradas vão render royalties por muitos anos. Mas mais importante que isso, vocês provaram que a inteligência brasileira pode competir com qualquer lugar do mundo. Nos meses que se seguiram, a vida no sítio São Benedito mudou completamente. Com o dinheiro dos royalties, seu Vargas conseguiu modernizar toda a propriedade. Construiu uma oficina moderna para Getúlio, reformou a casa, comprou equipamentos novos. Getúlio começou a estudar por correspondência, mas também passou a receber visitas de estudantes de engenharia do Brasil inteiro que vinham aprender com o menino gênio do Ceará. Ele nunca deixou a fama subir a cabeça, continuava simples, trabalhador e sempre disposto a ajudar quem precisasse. A colheitadeira virou atração turística da região. Pessoas vinham de longe só para ver a máquina que uma criança de 5 anos tinha consertado, usando projetos do avô e do pai que nunca conheceu. Getúlio sempre fazia questão de contar a história completa, honrando a memória de Juscelino Oliveira e Santos Silva. Seu Vargas, que aos 78 anos pensava que a vida já tinha acabado, descobriu que, na verdade, estava começando uma nova fase. Virou professor informal, ensinando jovens mecânicos da região. E mais importante, virou avô de coração de uma criança especial que apareceu na vida dele quando ele mais precisava. A professora Eulália publicou um livro sobre as invenções de Juscelino e Santos, que se tornou referência mundial em engenharia agrícola. Café Filho desenvolveu novas tecnologias baseadas nos projetos antigos, revolucionando a agricultura brasileira. Dutra Novaes virou advogado oficial da família, protegendo outras invenções que Getúlio começou a criar. Até Joaquim, o ex-funcionário de Tenório, ganhou um emprego na nova oficina do sítio. Ele conhecia histórias sobre Santos Silva que ajudaram Getúlio a entender melhor quem foi seu pai. Descobriu que Santos era um homem corajoso, que preferiu abrir mão de tudo para proteger a família, mesmo sabendo que nunca mais poderia ver o filho. Um ano depois do dia em que Getúlio apareceu na estrada empoeirada, o sítio São Benedito recebeu uma visita especial. O presidente da República em pessoa veio conhecer o menino que honrou o Brasil. Getúlio, que agora tinha 6 anos e estava bem mais esperto, recebeu uma medalha de honra ao mérito científico. Senhor presidente, disse Getúlio na cerimônia, eu quero dedicar essa medalha ao meu avô Vargas, que me acolheu quando eu não tinha ninguém. Ao meu bisavô Juscelino e ao meu pai Santos, que criaram essas invenções para ajudar o povo brasileiro. E a todas as crianças órfãs do Brasil. Vocês não estão sozinhas. Família não é só quem tem o mesmo sangue. Virou símbolo de que no Brasil nascem pessoas capazes de superar qualquer dificuldade, de que a inteligência e a determinação podem vencer qualquer obstáculo. Naquela noite, depois que todas as autoridades foram embora e o sítio voltou ao silêncio de sempre, Getúlio e seu Vargas se sentaram na varanda para tomar café e conversar, como faziam todas as noites. Vô, o senhor acha que meu pai ficaria orgulhoso de mim? Seu Vargas olhou para o neto de coração, que agora estava grande e forte, com olhos brilhantes de inteligência e bondade. Família é quem fica do seu lado, na hora boa e na hora ruim. O discurso do menino emocionou o país inteiro. Menino, tenho certeza que seu pai está olhando lá de cima e sorrindo. Ele deu a vida para proteger você, e agora vê que valeu a pena cada sacrifício. E o senhor não se arrepende de ter me acolhido naquela estrada? Arrepender?
Menino, você salvou minha vida. Eu estava virando um velho amargo e solitário. Você me ensinou que nunca é tarde para recomeçar, que família se constrói com amor, não só com sangue. Getúlio sorriu e abraçou o avô. Ali, naquela varanda simples, bebendo café em canecas de alumínio e ouvindo o canto dos grilos, eles tinham tudo o que precisavam, um ao outro. A colheitadeira amarela continuava no galpão, funcionando perfeitamente sempre que precisavam usar. Mas agora ela não era só uma máquina, era o símbolo de uma família que se reencontrou através das gerações, de sonhos que se realizaram contra todas as probabilidades, e da prova de que no sertão nordestino nasce gente que não tem medo de desafio nenhum. Getúlio cresceu e se tornou um dos maiores engenheiros do Brasil, sempre inventando soluções para ajudar o povo do campo. Seu Vargas viveu até os 95 anos, tempo suficiente para ver o neto se formar, casar e ter filhos. E quando chegou sua hora de partir, partiu em paz, sabendo que tinha cumprido a missão de criar aquele menino especial que apareceu em sua vida como um presente do céu. A história do menino órfão que consertou uma colheitadeira de R$350 mil virou lenda no Brasil inteiro. Mas para quem conheceu Getúlio Santos de perto, a parte mais bonita da história não eram as invenções, nem a fama. Era a prova de que amor de família pode nascer nos lugares mais improváveis e que, às vezes, os maiores tesouros da vida chegam até nós disfarçados de problemas. E assim, naquele pedacinho do Ceará onde o sol nasce primeiro e a esperança nunca morre, duas pessoas solitárias encontraram uma família inteira uma na outra, provando que no Brasil sempre há espaço para mais um milagre, mais uma história de superação, mais uma prova de que brasileiro não desiste nunca.